Tá gravando? Tá gravando eu aqui? Então, assim, tá bom. Não mexe, não mexe. Não mexe. Tá gravando? Beleza, continua, não tem importância sair no YouTube isso aí. Paz do Senhor Jesus, quem vos saúda, Pastor Antônio de Almeida, soldado de Cristo. Hoje nós vamos ver a palavra de Deus, onde fala em João 3. Havia entre os judeus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter a noite com Jesus e disse: Mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: Na verdade te digo que necessário é nascer de novo. Se não nascer de novo, não entra no reino de Deus. E disse Nicodemos: Como pode nascer de novo, sendo já velho? Porventura posso entrar no ventre da minha mãe e de lá sair? Jesus disse: Na verdade eu digo, é necessário nascer de novo. Nascer do Espírito Santo. A palavra de Deus fala que nós nascemos da vontade da carne, do homem e da mulher. Eles tiveram o desejo, praticaram o ato e gerou um filho. E esse filho nasceu com o espírito de Adão. Ou seja, quando Lúcifer lá no céu desobedeceu a Deus, ele caiu, viu um anjo caído. E quando Adão desobedeceu a Deus, virou outro anjo caído. E nós somos filhos dos anjos caídos. Por isso é necessário termos o Espírito Santo. Ao acertar Jesus e se arrepender dos seus pecados, todos precisam se arrepender, aceitar Jesus como único Senhor e Salvador, para receber o Espírito Santo. Aí então você nasceu de novo, e nascido de novo você é um filho de Deus. Antes você é uma criatura, e a criatura não entra no céu, somente o filho. O filho, quem é filho de Deus, que nasceu de Deus, esse que aceitou Jesus, recebeu o Espírito Santo, nasceu de novo. Porque a pessoa que você é, nascido da mãe e do pai, nascido à vontade da carne, você não entra no céu em hipótese alguma. É preciso você aceitar Jesus, receber o Espírito Santo para se tornar um filho de Deus. Aí então você entra no céu. E quem aceitou Jesus comporta-se como Jesus se comportava. Entendeu? Tem nojo do pecado e amor pela justiça, pela verdade, pela santidade. Ama a sua doutrina, ama sofrer restrições desse mundo pecaminoso por amor de Jesus. Está disposto não só a sofrer por Jesus, mas como morrer por Jesus. Você entendeu? Quem tem o Espírito de Cristo, esse tal pertence a Ele. Quem não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Ele. E na hora da sua morte, o corpo volta para o pó que o deu. E o Espírito volta para as trevas, porque não nasceu de novo. Precisamos aceitar Jesus para recebermos o Espírito Santo, para ser filhos de Deus. Antes disso, nós não é filho de Deus, somos criatura de Deus. E a criatura não entra no paraíso, não entra no descanso, não tem nada a ver com Deus, como no dilúvio, afogou como cães miseráveis aquele povo que não tinha o Espírito. Sodoma e Gomorra foi queimada, porque não tinha o Espírito. E assim é todo ser humano que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a Ele. É como um animal que morre, perece, é enterrado, a morte se alimentará dele, nunca verá a luz. Essa é a verdade. O nascer de novo é necessário se arrepender dos seus pecados. Todos os pecados estão separados de Deus. De que vale sua riqueza no dia da ira de Deus? De que vale ganhar o mundo inteiro? Seu dizimista, colaborar com a obra, enriquecer. Jesus não te chama para ser bem-sucedido. Ele te chama para ser fiel. Fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Obedece a palavra, a sua doutrina. O sacrifício de servir a Cristo é um prazer para os seus filhos. Agora, aqueles que não têm o Espírito, qualquer dificuldade no Evangelho se torna difícil e abandona a igreja, abandona Jesus, porque ele quer fazer a vontade da carne. Nosso coração é pecaminoso. Todas as pessoas têm um demônio dentro de si.
Por isso é necessário aceitar Jesus para receber o Espírito Santo, para que quando partir dessa terra, o corpo volta ao pó e o Espírito volta a Deus. Isto é, se você tiver o Espírito Santo. Se não tem, você volta para o inferno junto com o diabo e seus anjos, que é o lugar preparado para os rebeldes, para os desobedientes, para aqueles que não aceitaram. Como o rico e Lázaro. Lázaro buscava Jesus, era mendigo, nunca pediu cura. O rico só pensou em riquezas e vitórias carnais, como as igrejas pregam hoje. Todos os bens materiais, só necessidades carnais. Para o ser humano, só as carnalidades, a espiritualidade. Os pastores não estão preocupados em salvar, estão preocupados em te agradar, iludir para você que fique na igreja, dê seus preciosos dízimos, para assim ele enriquecer. E você que se dane com a sua salvação, porque salvação não dá lucro para ninguém. A salvação não dá lucro para ninguém, muito menos para as igrejas. Mas se você é uma pessoa sábia, você busca Jesus, mesmo sem lucro, mesmo com prejuízo, mesmo com dificuldade, mesmo cheio de problemas, não tem importância. Eu com Cristo sofro e morro por Cristo. E Cristo é a verdade, é o caminho e a vida. Quem não está disposto a sofrer por Jesus, essa doutrina, negar seus prazeres, tomar sua cruz, não é digno de entrar no reino de Deus. Não é digno. De que adianta você ganhar o mundo inteiro, fazendas, riquezas, dizer depois, tenho muito dinheiro para muitos anos, descansa a alma e folga, tem bens para muitos anos. Louco, Deus disse, essa noite pedirei a tua alma, tudo que se arrumou para quem será? É aquele que é rico diante dos homens e mendigo diante de Deus. Ajuntar esse tesouro no céu, não tesouro na terra. De que adianta? Jesus disse, é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus, porque tudo que o rico tem é roubado dos pobres, é enganado, é trapaceado. E por que Jesus se tornaria rico para depois mandá-lo para o inferno? What time is it, please? E então a palavra de Deus é clara como água, só que é difícil de seguir. O nosso coração pecaminoso não está disposto a sofrer por Cristo, não. Nosso coração orgulhoso, vaidoso, só que os bens materiais, que é a vitória da carne e não a vitória do Espírito. Se viveres pela carne, certamente ireis para o inferno, mas se pelo Espírito negar os prazeres da carne, irei para a glória celestial. É o bem futuro, é o bem mais precioso que podemos herder. O que você decide aqui nessa terra vai valer por toda a eternidade. O corpo vive 70, 80 anos, o que passa disso é enfado e canseira. Logo partiremos dessa terra. E de que adianta ter vitória aqui e derrota lá? É melhor ter derrota aqui e vitória lá. O amor ao dinheiro é a causa de todo mal. Tentam me comprar por dinheiro, por milhões de dólares. Não, eu não prego uma pregação de prosperidade. Eu prego de santidade, obediência e sofrimento a Cristo. Comer resto, se vestir de trapo e dormir no chão. Assim os capuchinos da igreja católica fazem para a idolatria. Você está vendo? E os crentes não querem fazer isso. As freiras e os padres têm o celibatário. Eles negam os prazeres da carne para a idolatria. Já para Jesus Cristo ninguém faz isso. Nunca vi uma freira evangélica. Nunca vi um pastor praticar o celibatário. Nunca vi isso. Por quê? Eles querem prazer na carne aqui e no futuro a vida eterna. É impossível agradar a dois senhores. Ou agradar a um ou desprezar a outro. Ou agrada a sua carne e despreza a Deus, ou agrada a Deus e despreza a sua carne. Essa é a verdade crua, amarga que eu tenho que falar. Fique na paz do Senhor. Pense nisso, Otávio Massa. Olha por você, para seus filhos, para sua família. Olha por você, pecador. Arrependa-te e busca Jesus com todo sofrimento e negação. Eu ganho um salário mínimo para pregar o evangelho e o diabo dá 1000 salários mínimos para quem prega mentira para ele. Essa é a verdade. Lembrança é Luiz da Bahia que comenta meus vídeos, o resto ninguém comenta. Eu não espero a vitória dos homens, eu não espero a agrado dos homens, eu não espero ser bem sucedido, eu espero ser fiel a Cristo até a morte. Essa é a verdade. Fique na paz do Senhor. Até outro dia, se Deus permitir que esse velho continue pregando essas pregação polêmica que ninguém gosta. Glória a Jesus. What time is it, my friend? Der Haus ist gut. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus seja com os irmãos. Eu quero ler uma passagem aqui no Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus,
e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Porque Jesus Cristo é a luz que veio a esse mundo, irmãos. Que houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. E a luz verdadeira é Jesus Cristo, é a verdadeira luz que alumia todo homem que vem ao mundo. E aqui também no Evangelho de João, João 8,12, a palavra diz assim. Aqui Jesus confirma isso, irmãos, que ele é a luz do mundo. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Aqui Jesus mesmo, falando aos seus discípulos, confirma que ele é a luz do mundo, que é a luz que veio para iluminar as trevas, mas as trevas não o receberam, não quiseram ouvir Jesus. Porque quando a gente apresenta o Evangelho para as pessoas, a gente sempre diz que todos são pecadores, que todos precisam se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Muitas pessoas se irritam, pois dizem: eu não tenho pecado, eu ando direito, eu não faço nada de errado, para que vou me arrepender? Mas não, irmãos, você não tem o conhecimento, porque todos nascemos, todos somos pecadores. Nenhum homem é sem pecado, tanto que somente Jesus Cristo, quando veio a esse mundo, tinha que ser alguém sem pecado para poder morrer por nós pecadores, derramar o seu sangue puro e santo para nos resgatar da mão de Satanás, para nos comprar. Então, quando uma pessoa ouve essas palavras, ela não gosta, porque acha que não é pecador, mas todos somos e necessitamos de Jesus. Mas as pessoas que de bom grado ouvem o Evangelho, reconhecem, elas sentem, o Espírito Santo fala no seu coração, ela tem um coração aberto para ouvir e compreende que Jesus é a luz do mundo e que ela necessita dessa luz para ser liberto, e a luz vem a essa pessoa e as trevas se afastam e ela vai seguir Jesus Cristo, vai nascer de novo, como o pastor disse, receber o Espírito Santo, porque ela recebendo o Espírito Santo, ela reconhece, porque o Espírito Santo é que dá para você a consciência do seu pecado, de que você é pecador, de que você necessita seguir Jesus como teu Senhor e Salvador. O Espírito Santo vai te orientar em seus caminhos, vai te afastar dos pecados. Quando você vai andar errado, ele vai te orientar, vai falar no seu coração e você vai aí realmente saber que você tem o Espírito Santo, que ele está te conduzindo. Venha para a luz que é Jesus Cristo. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, e ele é a luz que resplandeceu nas trevas desse mundo. Pois quem anda na luz não vai ficar em trevas. Quando você morrer, você vai para a luz. E aqueles que não aceitam, que não reconhecem, que não têm temor de Deus, não verão a luz. E isso é muito triste, irmão. Por isso, receba Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Reconheça que é pecador e que necessita desta graça. Fique na paz do Senhor, irmãos. Amém.